Boa noite! Shalom, meus queridos, minhas queridas, companheiras de live, companheiros de live, meus queridos espectadores, uma boa noite de salvação, de libertação, de transformação, de conversão e de santificação. Uma boa noite de coisas novas, aleluia, porque Deus é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Toda honra, toda glória, todo louvor seja ao nosso querido Deus. Vamos orar? Eterno e sublime Deus, eu te agradeço por esta ousadia, esta coragem, este desejo no meu coração de falar do teu grande amor. Tu sabes que eu entro aqui por causa do Senhor. É para falar do Senhor, eterno e poderoso Deus. O Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que amo demais o Senhor. Tu sabes, Deus, que eu te adoro, eu te venero, eu te idolatro. E tu és tudo para mim, Deus meu. Tome posse da minha vida. Tome posse da minha casa, do meu ministério. Tome posse da minha família, Pai. Neste momento, passa lá na casa das minhas filhas, dos meus genros, dos meus netos e da minha bisnetinha. Eu te agradeço pelos meus vizinhos que são abençoados, mas abençoa eles ainda mais. Te agradeço, Senhor, pela salvação da minha alma. Te agradeço pelo culto que daqui a pouco eu irei à tua casa para prestar um culto de adoração, de louvor, de agradecimento ao Senhor pela minha vida e pela minha família e pelo meu ministério. Te agradeço, Senhor, por todos que entrarão nesta live e todos serão alcançados com a tua mão. Todos serão alcançados com a tua bênção. A bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Eu te agradeço, meu Deus. Fica conosco. Em nome de Jesus. E Vilma, ela é a primeirinha que entra na live. Acho que ela fica lá, né? Vilma Pereira, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sim, Vilma. Aleluia. Então, amados, hoje é quinta-feira, 19 de março de 2026, às 18 horas e 40 minutinhos, em Tatuí, estado de São Paulo. Estou aqui mais uma noite para nos alegrarmos, para nós louvarmos, para nós bendizermos o nome do Senhor Jesus. Eu me alegro porque Deus é bom e Ele mostra que está conosco. Nós sentimos Ele em nossas vidas e eu louvo a Deus por tudo, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, que significa até aqui o Senhor nos ajudou. Amém, amados? Deus é maravilhoso, glorioso, Deus forte, Deus poderoso, Deus que pode todas as coisas. A Ele toda a honra e toda a glória. Me veio agora à minha mente os Salmos
133. A excelência do amor fraternal é o título dos salmos que Davi escreveu. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmos 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus, quando Ele olha lá do céu, Ele quer nos ver aqui embaixo de uma forma que agrade a Ele. E sabe, uma das coisas que Deus se agrada muito é quando o povo dele estão unidos. O povo que serve a Deus, o povo que professa a fé em Cristo Jesus, o povo que um dia foi escolhido a dedo para servir a Ele, para ser dele. E Deus, quando Ele olha para as pessoas as quais Ele chamou, Ele escolheu e os justificou, porque Deus nos escolheu e nos justificou, porque nós éramos perdidos. O ser humano estava perdido, terrivelmente perdido, quando começou o erro lá no paraíso. Quando Adão e Eva não suportaram a tentação da serpente. E ali a serpente foi até a mulher. E a mulher cedeu para a serpente, que é o inimigo das nossas almas. E quando ela cedeu, também ofereceu ao seu esposo. E seu esposo não lembrou que Deus tinha avisado ele que não era para comer daquela árvore do meio do jardim. Aquela árvore foi dada uma ordem: não mexa nela. E Deus falou primeiro com Adão. E quando a esposa dele foi tentada pela serpente, porque ela estava só, e após Adão chegar e vê-la comendo, ele não lembrou. Ele esqueceu da ordenança que Deus tinha dado a ele para que não comesse daquela árvore, daquele fruto. E o que aconteceu? A desobediência acabara de acontecer naquele momento. E ali Deus abriu os olhos de Eva e Adão. Adão e Eva. Deus abriu os olhos deles. E eles acabaram de ver o erro que eles cometeram. Porque até aquele momento Deus tinha feito eles com vida eterna. Até aquele momento Deus tinha feito Adão e Eva para ter abundância na terra, para viver no paraíso, para viver numa vida. Quando fala paraíso, você já pode imaginar que vida tem alguém dentro de um paraíso. Não é verdade? E era justamente isso que Deus deu para Adão e para Eva. Deu na mão deles, para eles cuidarem, para eles morarem, desfrutarem de tudo que tinha ali. Mas eles foram justamente mexer na árvore que Deus tinha falado que não tocasse. Não é bem o que acontece com o ser humano? O ser humano às vezes tem tanta liberdade, mas de repente aquela natureza humana do homem, da mulher, que é tão curiosa. O ser humano é um ser humano curioso. O ser humano
lá aconteceu para eles porque nenhum dos dois obedeceram à voz de Deus. E ali, curiosamente, eles desobedeceram à ordenança de Deus. Então nós vemos que, por isso que às vezes eu falo que a curiosidade ela é perigosa. Não seja curioso de saber aquilo que não é para você saber. Não fique com curiosidade de saber da vida de alguém. Eu sei que isso existe muito nos seres humanos. E se a gente não vigiar, todos nós somos capazes de sermos muito curiosos. Mas temos que nos vigiar. Porque toda curiosidade, ela pode trazer uma consequência. Porque o que é para você saber, essa coisa, esse acontecimento, essa notícia, essa verdade, ela vem até você. Não precisa você ir atrás. Não precisa ficar procurando curiosamente. Porque pode se dar mal. E eles ali, eles quiseram acreditar na serpente, onde ela disse, não coma, Deus não quer que você coma, porque Ele não quer que vocês sejam igual a Deus. Poxa, naquele momento, gente, era para eles pensarem assim, mas a ordenança que nós recebemos não foi essa. Quantas vezes Deus nos avisa de coisas? Quantas vezes Deus fala conosco? Quantas vezes? E às vezes a pessoa não sabe dar o valor para a voz de Deus. Acaba se estrumbicando. Acaba se às vezes se quebrando. Às vezes acaba ficando numa situação que nem é bom falar. Por quê? Porque não quis ouvir a voz de Deus. Assim foi com Adão. Assim foi com Eva. Eles não quiseram obedecer à voz de Deus, embora Deus já tinha falado com eles. Que Deus nos livre, né, amados e amadas? Que Deus me livre, que Deus livre você. De quando a voz de Deus falar com você, você vai ouvir, você vai sentir o que Deus está pedindo para você. E que Deus nos ajude a entender, a compreender e a fazer do jeito que Deus quer, a obedecer aquilo que Deus está falando conosco, aquilo que Deus está sussurrando ou falando lá com aquela voz doce e suave. Filha, não faça isso. Filha, entenda o que eu estou querendo falar com você, filha. Mas nem sempre, infelizmente, nós, seres humanos, ouvimos a voz de Deus, sentimos Deus falar aqui dentro conosco. E às vezes nós não obedecemos. E isso é um perigo. Porque Deus não pode nos livrar quando nós desobedecemos. Nós temos que pagar o preço da desobediência, gente. Porque Adão e Eva pagaram o preço da desobediência. Eles foram abertos os olhos dele, porque Deus abriu os olhos deles. E eles perceberam que eles estavam nus. Porque Deus fez eles assim, nus. Porque quando Deus fez Adão e Eva, não era para ter malícia. Não, era o casal, sim. Ia ter a sua parte íntima, o seu relacionamento íntimo. Mas não teria malícia com uma outra mulher. Não teria malícia com um outro homem. Eram feitos de uma maneira, de um esposo para a mulher para o esposo. E todos os seres humanos viveriam nus, sem roupa. Porque não haveria, do jeito que Deus fez eles, não haveria malícia. Não haveria olhares maliciosos.
e eu ver simplesmente alguém sem uma roupa, nus, mas não ia chamar a atenção deles, como acontece hoje após o pecado entrar em Adão, em Eva, e Deus aí teve que ser duro. Agora, Adão, você vai trabalhar com o suor do teu rosto, comerás o teu pão. Agora, Adão, acabou, você pecou. E eles viram a nudez. Deus ainda fez roupas para eles cobrirem a sua vergonha. Mas Deus, que gosta das coisas justas, Deus que é justo, mas justo, pense em Deus justo. Ele é. Ele não pôde mais deixar os dois permanecerem dentro do paraíso, porque eles não obedeceram à ordem divina. E Deus teve que expulsá-los daquele paraíso que era uma delícia, gente. É esse que era o plano original de Deus para todos nós. Vivermos sem malícia com outros. Era esse o plano de Deus. Seria natural alguém sem roupa, porque somente o esposo teria prazer na esposa. A esposa teria prazer no esposo. Fora disso, todos eram normal, um olhar para o outro, porque não tinha essa coisa horrível que é o pecado, que dilacera com muita gente, acaba com muita gente. Mas infelizmente, naquele momento que Adão e Eva pecou, entrou o pecado. E Deus deu ordem para eles. Adão, você era para estar numa vida maravilhosa, Adão. Eva, você também. Mas vocês desobedeceram a minha ordem. Saiam do paraíso. E agora você vai trabalhar, viu, Adão? Vai suar para ter o seu pão de cada dia. E você, Eva, com dores você vai ter os seus filhos. Olha, gente, não ia nem ter dor para nós ganharmos. Para quem ficasse grávida, não ia nem ter dor para ganhar o filho ou a filha. Mas o pecado trouxe consequência terrível. O pecado trouxe consequência machucante. O pecado trouxe consequência que, olha, é horrível quando acontecem as consequências do pecado. E até a serpente, que não era feia como ela é feia hoje, que ela rasteja. Não, ela não rastejava. A serpente era algo bonita. Só que depois Deus também falou, e você, serpente, também? Comerás do pó da terra. Rastejarás no pó da terra, serpente. E não foi o que aconteceu? Você já viu alguma serpente voando? Você já viu alguma serpente linda, maravilhosa por aí? Não existe. Nunca você vai ver uma serpente linda, maravilhosa. Porque a serpente foi destinada a ela, porque Deus deu a ordem. Quando Deus fala, não muda. Vai rastejar, serpente, comer pó. Porque você também foi lá e instigou eles a pecarem. Você tocou neles para pecarem. Ninguém fica sem cobrança quando erra. Até para a serpente sobrou ordenanças de Deus. Ninguém fica abajulado por Deus quando erra. Aleluia! Deus tem misericórdia de nós, Deus. Tem misericórdia do teu povo que está aqui comigo, Deus. Não deixe nós desobedecer o Senhor, Deus vivo. Não deixe nós desobedecermos as tuas ordens, Pai querido. Nos ajuda a ser fiéis a ti. Nos ajuda, Pai, a sermos obedientes à tua voz.
Aleluia! É isso que eu mais quero. E eu acredito que você que está na minha live também pensa a mesma coisa. Quer agradar a Deus, quer obedecer a Deus, quer entender o que Deus quer para você. Não é isto, meu amado e minha amada irmã? Pois é, e Deus, Ele quer nos ensinar, Ele nos ama. Deus é amor, Ele é bom. E a sua misericórdia, ela dura para sempre. E aí... Aleluia! E Deus, vendo que o pecado, após o pecado de Adão e Eva, foi só gerando pecado atrás de pecado, pecado atrás de pecado, famílias fazendo tudo errado, todos os que foram gerando, foram pecando, e Deus olhando lá do céu, para esta terra, e vendo os seres humanos pecando, abundantemente pecando, fazendo fora da vontade de Deus. E a bondade de Deus é tão grande, que se Ele naquele momento não tivesse um coração divino como só Deus tem, Ele diria: eu não fiz o homem e a mulher para sofrer, mas eles desobedeceram a minha voz, eles pecaram, estão pagando o preço do que fizeram. E Deus poderia muito bem falar: quer saber de uma coisa, eu vou largar desse ser humano, vamos dizer uma palavra nossa, se dane. Deus podia fazer isso, se dane esse ser humano, eu fiz eles perfeitos, eu fiz Adão e Eva maravilhosos para glorificar o meu nome lá no paraíso, eles esqueceram do que eu tinha falado para eles e pecaram. Agora um pecado atrás do outro. Se você ler a Bíblia, você vai observando nos primeiros livros ali do Velho Testamento, as gerações que veio vindo. Pecado após pecado. E chegou um momento que o pecado cheirava mal às narinas de Deus. O pecado da terra era tão grande. O pecado do povo que morava nesta terra naquele tempo já era tão mal cheiroso. Era pecado atrás de pecado. Que Deus olhou e disse: mas quer saber, se eu não cuidar deles, fui eu que fiz eles. E eu fiz com muito amor, inclusive. E se eu não cuidar deles, eles vão ficar à mercê de Satanás. Eles vão ficar à mercê do mal. E como eu sou bom, como eu sou Deus, como eu sou o Todo-Poderoso, eu posso fazer o que eu quiser, eu vou ter misericórdia desse povo. Eu vou me condoer com este povo pecador. E olha, eu vou fazer algo. Jesus, a partir de agora, eu conto com você, meu filho. Deus tirou dele próprio Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é um com Deus. Falou: Jesus, eu quero que você morra por todos esses pecadores que estão lá no planeta Terra. Eu quero que você desça às profundezas da terra, para que você venha morrer, porque era holocaustos, expiações de pecados, eram feitos em holocaustos, uma rolinha, uma pombinha, uma ovelhinha que não tinha defeito, era tudo oferecido a Deus em holocausto para perdão dos pecados, era muito sangue derramado. Aí Deus falou: já sei, eu sou o Todo-Poderoso. E eu, apesar de ser Deus Todo-Poderoso, eu me coloco no lugar desse ser humano que fui eu mesmo que fiz. E eu vou mandar Jesus. Jesus, você vai? Jesus na obediência. Certamente, né? Bateu a continência. Eu vou, papai.
Que compromisso que Jesus estava aceitando naquele momento, estava tomando sobre si os nossos pecados. E Deus falou, já sei, vou escolher uma mulher, das mulheres santificadas da terra, porque eu conheço todas elas. E eu já sei, eu já escolhi Maria. E já sei como vou fazer, gerarei pelo Espírito Santo um filho no ventre de Maria, aquela moça santificada da terra. E eu vou gerar um filho no ventre dela através do poder do Espírito Santo. Descerá sobre ela o Espírito Santo. E eu gerarei um filho no ventre de Maria. E este filho virá salvar a humanidade. E Deus falou, este filho meu vai salvar a humanidade do inferno. E Jesus, na obediência, foi Jesus ali, no momento da geração, Deus gerou Jesus no ventre de Maria, ventre santo, ventre sem mácula, sem toque de mão de homem. O Espírito Santo gerou Jesus dentro dela. E foi muito, muito difícil para Maria, porque ela era uma moça que nem conhecia varão. E José também, que era o companheiro dela, não tinha tocado nela ainda também. E diz a palavra que grande foi, né? Com certeza o susto de Maria quando se viu grávida. Deve ter sido assim um susto tremendo. Às vezes a Bíblia não conta por detalhes, mas você imagine. Ela era uma mulher como nós. Ela não era anjo, ela era mulher como nós. E José, então? Quando ele soube que ela estava grávida, mas peraí, eu não toquei. Deus, eu não toquei em Maria. Como que ela está grávida? Mas Deus que é perito, expert, muito mais do que isso, e sabe fazer as coisas com a maior perfeição. Deus colocou no sono de José um sonho. Não deixe essa mulher, não se afaste dela, não abandone Maria agora. Realmente ela está grávida, mas foi o meu Espírito Santo que gerou o filho no ventre dela. Não a deixe, José. Não a deixe. E José agora falando novamente no ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus, entender a voz de Deus, captar a voz de Deus e obedecer. José ouviu e obedeceu. E não a deixou, mas cuidou dela com maior amor e carinho. Os meses passaram. 9 meses chegando. E eles tinham que subir a Jerusalém para fazer a... Me fugiu da mente agora o nome. É que todas as pessoas vão se inscrever. Antigamente tinha até aqui em Tatuí. Quase eu lembrei o nome. É como se tinha que subir para Jerusalém para serem inscritos com censo. Acho que é isso. Não estou aqui afirmando. Eu me esqueci do nome exato. Mas tinha que subir para Jerusalém, com vontade de lembrar, para fazer isso. E eles subiram, José e Maria, com seu jumentinho, subiram para também se inscrever, para também obedecer à lei terrena. E nesse inteirinho já estavam nos 9 meses. E Maria começou a sentir dor. E Maria começou a sentir os primeiros sintomas de que o bebê ia nascer. Você que é mãe sabe o que é isso. Eu também sei, porque eu tive 3. Um filho e 2 filhas. E a gente começa a sentir que realmente chegou a hora. E Maria sentia. E eles procuraram lugar para ficar pousando. Uma pousada, um hotel daquele tempo, né? Um local onde eles pudessem repousar a cabeça, porque Maria já estava cansada. E ainda já não estava sentindo sintomas de chegar o momento de nascer aquele menino Jesus. E procuraram
não acharam. Em toda porta que eles batiam, ninguém tinha lugar para eles. E eles, na simplicidade deles, acho que era mais difícil ainda, né? Muito simples os dois. Então, não tenho, minha pousada já está cheia, não tenho. Até que José foi orientado por Deus. E ele chegou em uma estrebaria. Estrebaria onde os animais dormiam, onde os animais ali comiam, né? Os bois, as vacas. Eles vinham ali para se alimentar, mas tinha uma cobertura. E José falou, não tem outro jeito, Maria. Olha você, eu estou vendo que você está bem cansada mesmo. José estava vendo o descaimento de Maria já, porque a gente descai na hora de ganhar o bebê. Ah, se descai, porque o negócio não é fácil não. Os homens não sabem, mas nós mulheres sabemos, né? Toca aqui. É difícil, gente. A dor é terrível. O mal-estar é terrível. E José vendo Maria naquele momento sofrendo já as suas primeiras dores de parto para que Jesus nascesse. E graças a Deus que Jesus nasceu numa estrebaria. E ali tinha as manjedouras, onde colocavam, né, os alimentos para os animais comerem, as gramas, né, para os animais comerem. Era uma manjedoura, né? Era tipo de um escorredor, assim, né? E ali José arrumou bem arrumadinho e colocou Jesus numa manjedoura. Olha, sabe o que é isso? Deus estava querendo ensinar para nós hoje. Quantos anos já passou? Milhares de anos. E o que Deus quer ensinar para mim hoje, para você hoje, através dessa passagem que eu estou falando aqui, usada pelo Espírito Santo de Deus? Deus está querendo falar para você, para que você quer tantas coisas grandes? Para que você quer, exige do seu marido, que o salário dele não dá para dar para você, mas você exige que ele compre, que faça dívida, compre em carnês para dar para você, porque você quer ter aquela geladeira, aquela pia, aquele jogo de quarto. Eu não estou falando que nós não podemos ter coisas lindas, mas quando você pode ter, porque Jesus estava numa situação com Maria e agora o papai José, que eles não tinham outra coisa, eles não tinham mais nada, além de uma cobertura, de uma estrebaria e uma manjedoura, onde Jesus foi colocado ali. José pegou uns panos, diz a Bíblia, forrou, cobriu Jesus. Eles tinham outra condição, gente? Nenhuma. Não tinha outra maneira. Só tinha aquilo, a estrebaria com a cobertura e a manjedoura para colocar Jesus. O que Deus quer ensinar para mim, para você? Nos acomodemos nas coisas humildes. Nos acomodemos dentro daquilo que nós temos para ter. Não ambicionemos coisas altas, as quais faz o seu esposo entrar em dívidas, ou vice-versa. Ou querer dar para seu filho e para sua filha além do que você pode. É um erro isto. Porque Deus está querendo mostrar para mim, para você nesta noite, através desta mensagem linda, que é para nós acomodarmos nas coisas humildes. Agora, se Deus quiser dar amanhã, depois da manhã, daqui um ano para você, tudo que você não tem, Ele é poderoso para te dar. Mas larga de querer coisas quando você não tem condição de ter. Querer mostrar para os outros que você está bem, comprando, trocando móveis, comprando cortinas caras, tapetes caros, porque a sua amiga comprou. Agora você também, marido, tem que me dar. Esta lição de Jesus com a manjedoura e na estrebaria, ela fala tudo para nós. Acomodai-vos naquilo que você tem. Não acomodar e ficar preguiçoso e não trabalhar, não é isso. Aí já é outro caso. Não é isso que eu estou pregando. Acomodar
e deixa que caia do céu. Não é assim, não. Adão lá atrás, Deus falou, ó, rale, homem. Rale, você plantou esse pecado aí, agora rale, vai trabalhar, vai. Assim que Deus é. Mas Ele está querendo mostrar para mim e para você, quando não temos mais condição de termos mais do que aquilo que já temos, na nossa casa, em qualquer lugar onde você esteja, não tem mais condição de ter mais do que aquilo que você já tem. Se acomode nisso, agradeça a Deus por isso. Pare de querer viver uma vida que ainda não foi dada a condição para você ter essa vida. Isso não é pobreza, ter pouca coisa não é pobreza. Pobreza é não ter o Espírito Santo de Deus dentro. O pobre, aquele que está na ruína, é o que não tem Deus dentro dele para dirigir a vida dele ou dela. Tem pouco, minha irmã. Tem pouco, meu irmão. Lembre lá, José não tinha mais o que oferecer para Maria. E quem fechou as portas? Quem fechou as portas dos hotéis, das pousadas? E José não conseguiu um quarto bom para que Maria dormisse junto com ele, para que o filho Jesus nascesse. Deus fechou as portas. Ele quer dar uma lição para mim, para você, nesta noite de quinta-feira, 19 de março de 2026. Às 19h15. Deus quer falar com você, minha querida. Deus quer falar com você, meu querido. Se acomode, mas trabalhe. Vai à luta. Você, mulher que tem trabalho, trabalhe. Vai à luta. De repente, Deus começa a progredir aquilo que você já tem. Buscai primeiramente o reino de Deus e a justiça de Deus, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. É o que diz na palavra de Deus. Vos serão acrescentadas. Tá cheio de pessoas, mulheres, principalmente mulheres, reclamando. Ai, o marido da minha amiga lá comprou um tapete lindo. Ai, o marido da minha amiga lá, nossa, comprou isso, comprou aquilo. É o marido da sua amiga. Não queira igualar o seu marido com o outro marido da fulana. Às vezes o marido tá ralando, é direito, é honesto, não quer fazer dívida. E você fica no ouvido dele, Depois o marido perde a paciência. Ai, meu marido é ruim. Meu marido não me ama. Meu marido não faz nada. Peraí, para. Pensa melhor. Haja justamente como deve agir. Não queira ser igual a ninguém. Gente, pelo amor de Deus, eu aprendi isso faz muito tempo com o Espírito Santo de Deus. Eu nunca desejei viver a vida dos outros, nunca. Porque Deus já me ensinou desde novinha. Eu nunca desejei viver o patamar que outra pessoa vive. Porque o patamar é dela, é dele, o meu é o que Deus me deu. E é isso que Deus quer ensinar nesta noite. Aprendamos que o Senhor, Ele é o Deus que sabe até quando vai provar você materialmente. Mas o que você tem, consagre ao Senhor. Todos os seus móveis, consagre a Deus. Seu tapete, sua cortina, seu banheiro. E limpa bem, deixa tudo cheiroso. Para ver se Deus não vai te trazer alegria, porque você vai agradecer pelo que você tem. Pode ser uma casinha humilde, a minha é pequenina e humilde. Mas Deus está aqui. E como a gente cuida, limpa, lava, tira o pó. É tão gostoso quando eu vejo a minha casinha limpa. É isso que Deus quer, limpeza espiritual
E limpeza também na nossa casa, limpeza no nosso físico, na nossa roupa. Então, nesta noite, aprenda. Eu nunca imaginava que Deus ia me levar a falar tudo isso. Mas eu sempre dou lugar para o Espírito de Deus e Ele é glorificado depois. Lembre, gente, agradeça pelo que você tem. Cuide bem do que você tem. Não só em casa, em carro, em roupa, em muita coisa. Nunca põe defeito naquilo que você tem. Só agradeça e abençoe o que você tem. Porque Deus é poderoso para dar muitas vezes mais para você. Enquanto você agradece, Deus trabalha por você. Agradeça pelo móvel que você tem, pela cama que você tem, pelo fogão, enfim, por tudo que você tem, materialmente falando. Agradeça a Deus, porque Ele vai se alegrar de você. E a hora que Ele quiser dar para você muito mais, Ele vai dar, porque Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. E Ele dá a quem quiser. Aliás, a Bíblia fala que Deus dá o dom da riqueza. É Ele que dá o dom do homem, a mulher, é enriquecer. Mas tem que, rale, trabalhe com suor. Não queira ganhar dinheiro com jogos, contrapassa de uma maneira errônea. Não queira ganhar dinheiro assim, que esse dinheiro também não vai fazer bem para você. E ainda corre o risco de perder tudo e pagar um preço por ter ganho um dinheiro errado. A ordem da Bíblia é: trabalhe e eu vou te dar. Espera nele, confia nele, comece a abençoar suas coisas, consagrar suas coisas a Deus, agradecer pelo que você tem, e daqui a pouco você vai ver, do nada, vai começar a aparecer coisa na sua casa que você não tem. Aí você vai dizer: por quê? Porque eu agradeci a Deus e Deus se agradou de mim. Amém, amados? Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu ainda vou para a tua casa, já é 7h20 quase, Pai. Senhor, eu te agradeço por esta live maravilhosa, 19 de março de 26. Eu termino esta live entregando ela para o Senhor, Pai. E entrego a minha vida para o Senhor, minhas filhas, meus genros, meus netos, minha bisneta, minha casa, para o Senhor. Eu entrego as tuas filhas, os teus filhos que entraram nesta live e os que ainda entrarão. Eu entrego na tua mão também, Senhor. Abençoa cada um de nós e queima todo mal, em nome de Jesus. Faz assim com a mãozinha, em atitude de recebimento. E o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja comigo, com a minha família, com os meus vizinhos. Esteja com você, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Fiquem com Deus. Estou indo para a igreja cultuar o nosso Deus. Beijo, amo vocês. Tchau, tchau.